Olá, boa tarde. Nós iremos apresentar um minicurso com o tema Os malefícios que a falta de saneamento básico traz para a sociedade. Nosso grupo é composto por Lisa Bruna, Taine Araújo, Vitória Rigueto e Vinícius Rian. Esse é o primeiro módulo do nosso curso e amanhã, no mesmo horário, irá ser postado o segundo módulo. Desde já agradecemos sua participação. História do saneamento básico no mundo. Bom, na Idade Antiga, o homem aprendeu que a água suja e o acúmulo de lixo disseminavam doenças. Assim, era preciso desenvolver alguma técnica para obter uma água limpa e se livrar dos resíduos. Foi assim que se deu início à ideia do saneamento, onde sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável ou higienizar e limpar, sendo que no século V depois de Cristo, o homem desenvolveu algumas técnicas importantes, como irrigação, construção de diques e canalizações superficiais e subterrâneas. E com isso também surgiram medidas sanitárias. Como exemplo, o Tratado de Hipócrates, ares, águas e lugares, instruiu aos médicos a ligação entre o ambiente e a saúde, sendo grandes nomes da época se engajaram e realmente se preocuparam com a qualidade da água e as medidas sanitárias. Sendo assim que cada região desenvolvia suas próprias técnicas. Por exemplo, na Grande Roma, as ruas e encanamentos serviam de fonte pública e, com o intuito de prevenir doenças, separavam a água para o consumo da população. No Egito, se iniciou o fluxo de água do rio Nilo e projetava os rios de água durante os períodos do ano através do sistema de irrigação, a construção de diques e a utilização de tubos de cobre para o Palácio de Faraó. As primeiras galerias de esgoto da história foram construídas em Nippur, na Babilônia, no vale do rio Indo, e suas cidades foram conhecidas pelos planejamentos urbanos e os sistemas de abastecimento e drenagem elaborados para a época. Já na Idade Média, o Império Romano ruiu no início da Idade Média, e com isso as novas regiões foram surgindo, tais como Germânia, Bretanha, Espanha, Portugal, entre outros, e firmaram-se como organizações socioeconômicas do sistema feudal. Nesse período, o consumo da população da Europa era apenas 1 litro de água por pessoas, diariamente, somente 1 litro. Entretanto, o abastecimento sofreu um retrocesso no aspecto sanitário. Enquanto os romanos faziam captação de longas distâncias, essas novas regiões faziam a captação diretamente dos rios. E com a queda de Roma, o conhecimento ficou arquivado em mosteiros religiosos e só foi levado algo sobre saneamento em 1425. Nesse período, a responsabilidade de gerenciar a água deixou de ser do governo e passou a ser coletivamente dos cidadãos, sendo parte do consumo de algumas famílias era garantido por meio de compra de transportadora por carregadores, já outros, em sua maioria, escavavam poços dentro de suas casas, próximas a fósseis e estercos de animais, causando assim várias doenças e contaminações. Essa prática causou a proliferação em massa de doenças como a cólera, lepra e tifo em um período de grandes epidemias. E na época, a peste negra, transmitida através da pulga de ratos, infectou metade da população e dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Na China e na Índia, o panorama foi diferente. Mais de 23 milhões de pessoas foram levadas a óbito em menos de 12 anos. Já na Idade Moderna, o modelo de abastecimento concebido na Idade Média estava em decadência. Então desenvolveu-se a mediação de velocidade de escoamentos e das vazões. Estabeleceu-se ainda que os rios, as fontes e as águas subterrâneas eram formadas pela chuva, sendo em Paris, no final do século XV, a distribuição da água controlada por canalizações sob a vigilância do município. Nesse tempo, o Brasil entra no mapa do saneamento, em 1660. Nesse período se iniciou as obras do aqueduto do Rio Carioca para o abastecimento do Rio de Janeiro. A obra foi iniciativa de Aires Saldanha e tinha 270 metros de comprimento e 18 metros de altura. Entretanto, ela foi concluída mais de 100 anos depois, em 1723. Ela foi entregue à população, sendo o primeiro sistema de abastecimento de água do país. Em 1664,
A distribuição de água canalizada foi incrementada com a fabricação de tubos de ferro fundido e moldado, por Johann Jordan, na França, e sua instalação no Palácio de Versalhes. Pouco depois, Johann inventou a bomba centrífuga e, em 1775, Joseph Braham inventou o vaso sanitário, na Inglaterra. Então foi um período de bastante evolução. Já na Idade Contemporânea, que corresponde do período de 790 até os dias de hoje, em 1729, a França intensificou o combate à poluição das águas, criando leis que previam punições, como prisão ou multa, para aquele que lançasse produtos, resíduos, que levassem os peixes à morte. Nessa época, também se iniciou a implantação de saneamento, bem como a sua administração e legislação em conjunto com outros serviços públicos. Na Inglaterra, os resíduos industriais foram incluídos na Lei Britânica de Controle da Poluição de Água. O desenvolvimento de grandes centros industriais provocou o início de um processo de migração das zonas rurais, e esses trabalhadores passaram a viver em péssimas condições de habitação e trabalho, fazendo os índices de mortalidade e doenças aumentarem significativamente. Como consequência, a cólera devastou 180 mil pessoas na Europa. John Snow estudou a origem dessa doença na água e a comprovou tempos depois em Londres. Em 1842, um estudioso viu que serviu de base para o desenvolvimento das relações entre saneamento e saúde a medicina preventiva. E na visão higienista, tornou-se dominante no século XIX, na França, e se implantou a medicina urbana, tendo o objetivo planejar os espaços da cidade, disciplinando a localização dos cemitérios e hospitais, arejando assim as ruas e construções públicas. Pode seguir. Agora, trazendo essa história do saneamento básico para o Brasil, o primeiro registro de saneamento básico ocorreu em 1561, quando o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Na capital, o primeiro chafariz foi construído em 1744, no período colonial, tendo ações de saneamento sendo feitas de forma individual, resumindo-se a drenagem de terrenos e instalações de chafariz. Durante a história do saneamento básico no Brasil, existiram fatores que dificultaram o processo ao longo dos anos. Podemos citar alguns obstáculos que impediram e impedem até hoje que o desenvolvimento dessa área tenha tido crescimento expressivo durante esse período, como, por exemplo, a falta de planejamento adequado, o volume insuficiente de investimentos, a deficiência na gestão das companhias de saneamento e, por exemplo, a baixa qualidade técnica dos projetos e a dificuldade de se obter financiamentos e licenciamento para essas obras. A partir de 1940, se iniciou a comercialização de serviços para o saneamento. Surgem então as autarquias e os mecanismos de financiamento para o abastecimento de água, com a influência do Serviço Especial de Saúde Pública, hoje que é denominada por Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Também, mais um incentivo foi a Lei 11.445, que, para amenizar os problemas que surgiram ao longo dos anos, criaram diretrizes de implementação, medidas e infraestrutura para o saneamento básico no Brasil. Em 1971, o Plano Nacional de Saneamento, conhecido como PLANASA. Outro grande obstáculo que existe durante os anos foi a disputa entre o governo federal, estadual e municipal sobre quem iria gerenciar essas diretrizes. Após intensas lutas, os municípios conquistaram a titularidade dos serviços de saneamento. Aí foi criada a lei no dia 5 de janeiro de 2017, a sanção da Lei Federal 11.445, chamada Lei Nacional de Saneamento, LNSB. Ela entrou em vigência a partir de 22 de fevereiro do mesmo ano e estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil. Atualmente, o instrumento que norteia a condução das políticas públicas, metas e estratégias para o setor do saneamento
é o PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Existem órgãos que são responsáveis pelo monitoramento dessas leis e diretrizes, como, por exemplo, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que é o órgão responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos, o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, que é o maior e mais importante sistema de financiamento sobre saneamento. E agora, trazendo para os dias de hoje, o Brasil tem 83,3% da população somente que são atendidos por fornecimento de água tratada, e 35 milhões de brasileiros ainda não possuem acesso a esse serviço. De acordo com os dados fornecidos pelo SNIS de 2015 e o Instituto Trata Brasil, para cada 100 litros de água tratada, 37% não são consumidas. Com relação às coletas e tratamentos de esgoto, os números diminuem com a relação da população atendida por serviço básico e aumentam quando a população não tem acesso nenhum a esse serviço. Pode passar. Então, o que seria saneamento básico? Como eu já havia dito no começo, sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar e limpar. O saneamento básico, como vimos, está presente na história há muitos anos na sociedade mundial e há relatos do período antes de Cristo, como disse, que indicam um início da preocupação com o saneamento, por meio da construção de dicas e canalização da irrigação. Ele é um conjunto de serviços, sendo assim o saneamento básico. Esse conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos, como eu vou discorrer mais para frente melhor sobre cada um. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Apesar de sua importância, cerca de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso nenhum a esse serviço. O saneamento seguro. Quando falamos em saneamento seguro, o número sobe para 4,5 bilhões de pessoas. O saneamento seguro se refere à segurança das instalações e dos serviços prestados. Por exemplo, a rede de esgoto estar conectada ao serviço de tratamento de esgoto. No Brasil, esse saneamento é regulado, como eu já havia dito, pela Lei 11.445, sendo a competência para a prestação dos serviços dos municípios. Entretanto, esses serviços podem ser terceirizados para órgãos estaduais ou privados. Por estar completamente ligado às necessidades básicas da população, a Lei de Saneamento destaca a criação de mecanismos para a participação social. E esse modelo permite uma ampliação da discussão do que de fato está ocorrendo com o acesso aos serviços básicos. Vale dizer também que todos esses serviços deverão contribuir para a universalização, que é o acesso a todos os serviços de saneamento por toda a população. O saneamento também é um direito essencial, garantido constitucionalmente no Brasil, sendo a Lei de Saneamento prevendo a universalização, como eu já disse, e o PLAN-SAB definiu também no ano de 2033 como meta para que tenha sido feita essa universalização. O Brasil também faz parte da Agenda 2030, estabelecida pela ONU em 2015, onde essa agenda estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o chamado ODS. Entre os ODS está água e saneamento. O seu objetivo é a distribuição de água de forma igualitária, de uma forma com melhor qualidade, acesso a banheiros e garantia de saneamento básico a todos até o ano de 2030. Com isso, a ONU busca garantir uma vida saudável e promover o bem-estar da população mundial, independentemente da faixa etária.
Por outro lado, de 2015 para cá, já foi possível sentir pequenos avanços que obtivemos. A ONU afirma que em 90 países o avanço na área de saneamento básico é muito lento, e isso leva a crer que a cobertura universal não será alcançada até 2030. Universalização, acesso. Falando dos benefícios e do custo da universalização, o Instituto Trata Brasil divulgou um estudo em 2017 com o custo e benefício da universalização do saneamento. A organização prevê um custo de aproximadamente 317 bilhões de investimento para esses serviços em 20 anos. Em contrapartida, se estima-se um benefício de quase 1,1 trilhão com essa universalização. Isso porque se geraria renda com o próprio aumento de operações e do investimento. Além disso, dentre os benefícios está o aumento da renda com o turismo e a valorização imobiliária, aumento da produtividade e da renda de custos com a saúde. Universalizar o saneamento é um projeto a longo prazo, mas com benefícios permanentes se houver uma manutenção desse sistema. O governo federal é a grande locomotiva rumo a esse objetivo, pois é de onde vem grande parte dos recursos na atual concepção do saneamento. É ele que tem o poder de acelerar esses investimentos. Por outro lado, o que se tem visto nos últimos anos é um investimento muito aquém do planejado pelo planejamento do PlanSab. De acordo com o relatório Infra 2038, é urgente o investimento em estrutura no Brasil. Em 2017, foi investido cerca de 1,4% do PIB nesse setor, um valor menor do que já é necessário para cobrir os ativos que estão em operação. O saneamento básico no Brasil. O Brasil tem perdido para países vizinhos quando o assunto é saneamento básico, como, por exemplo, o Chile e a Argentina, que atendem quase por 100% da sua população. Por exemplo, no Chile, praticamente todo o sistema de saneamento já foi privatizado, porém o governo se manteve como acionista em 1/3 das empresas e garantem subsídios para as famílias de baixa renda do país. Outro vizinho que tem dado exemplo é o Uruguai. Ele acompanha os países citados com 96% de atendimento à sua população, com abastecimento, coleta e tratamento de esgoto. Montevidéu foi a primeira cidade da América do Sul a construir uma ampla cobertura de sistema de esgoto. Isso foi possível porque foi realizado um plano abrangente ao longo do prazo e um grande investimento, com mais de 500 milhões de dólares. A cidade também contou com especialistas nacionais e internacionais para um planejamento e desenvolvimento do projeto. Essa equipe pouco mudou ao longo dos anos, independente da mudança da governança. Aliás, a tudo isso, a melhoria do saneamento era prioridade para a população de Montevidéu, e isso foi essencial para o projeto se tornar uma prioridade de longo prazo. O plano também contou com uma metodologia conhecida como valoração contingente. Ela permite que a população e até mesmo o governo quantifique os benefícios da evolução do projeto, como, por exemplo, a redução da poluição das praias. No Brasil, de acordo com a GEOS e as associações, se os investimentos permanecerem no ritmo atual, a universalização só aconteceria em 2050. Isso mesmo, 17 anos atrás do que é a meta do PlanSab. Entretanto, a existência do plano é importante para o país, só que é necessário ajustá-la à realidade brasileira. Essa é uma afirmação dos sócios da empresa. A Confederação Nacional da Indústria destaca que esses países possuem renda per capita menor que o Brasil e, mesmo assim, eles possuem um serviço de saneamento universalizado. Bom, agora a gente vai falar sobre o saneamento básico e a importância para a saúde da humanidade. Qual a importância que ele tem?
O termo saneamento básico, ele pode até soar como um velho conhecido de muitos. Ele é comumente apresentado já na fase escolar. É mais comum que pessoas pensem no saneamento básico como implementação de sistemas de tratamento de água e esgoto, mas na realidade o seu significado vai muito além disso. Pula, Vicky. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o saneamento básico como direito e a sua importância. A importância do saneamento se dá pelos efeitos negativos comumente percebidos em sua ausência. Só para vocês terem uma ideia das dimensões do problema, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, aponta que a taxa de mortalidade de crianças com até 5 anos de idade foi de 16,4 mortos por 1.000 nascidos vivos no Brasil em 2015. O reflexo dessa realidade é que diarreia mata 2.195 crianças por dia e faz mais vítimas do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos. É a segunda causa de morte no mundo entre crianças com idade entre 1 mês e 5 anos. Além disso, quando não existe uma rede de coleta e afastamento capaz de processar todos os resíduos de forma segura, o próprio meio ambiente também corre risco, uma vez que a água contaminada pode atingir os lençóis freáticos que abastecem comunidades, tornando-a imprópria para o consumo. Traduzindo, o saneamento básico ele anda de acordo com o meio ambiente. A partir do momento que você tem um saneamento básico, você está cuidando do meio ambiente. Da mesma forma que o saneamento básico também anda junto com a economia, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Logo, entende-se que o saneamento básico é uma questão primordial para a saúde pública e ambiental, tanto a nível nacional quanto mundial. A exemplo disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu, por meio da resolução número 64/292, que o saneamento básico e o acesso à água potável são um direito humano básico, essencial para a vida. Pode passar, Vicky. Agora a gente vai falar sobre a atual situação do saneamento básico no mundo. O último relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, afirmou que cerca de 4,5 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico seguro. E também, óbvio que essa falta de saneamento básico, ela também está muito ligada à questão da economia, como eu já disse anteriormente. Países normalmente em desenvolvimento e de terceiro mundo têm esse saneamento básico mais precário, né? Também ressalta-se que o saneamento seguro tem relação com a segurança das instalações e dos serviços prestados. Por exemplo, a rede de esgoto está conectada ao serviço de tratamento de esgoto. Existe um relatório intitulado de Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene, desculpa, eu não falo bem o inglês, ainda afirmou que 2,3 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a nenhum serviço de saneamento. Significa que boa parte de pessoas no mundo não possuem nenhum acesso sequer a serviço de saneamento. No quesito água potável, ainda são 2,1 bilhões de pessoas em todo o mundo com ausência de água encanada e tratada. Isso significa que de 3 a cada 10 pessoas, dá para acreditar, né, gente? Porque como de 3 a cada 10 pessoas não têm acesso à água encanada e tratada no mundo. Isso é muito assustador. Esse número inclui 263 milhões de pessoas que precisam gastar mais de 30 minutos por viagem para coletar água de fontes distantes de casa. E também 159 milhões que ainda bebem água não tratada de fontes superficiais, tais como córregos e lagos. Outro dado que também é importante é que 600 milhões de pessoas compartilham um banheiro ou latrina com outras famílias. Além disso, são 892 milhões de pessoas, principalmente em áreas rurais, que não têm acesso a nenhum tipo de banheiro, de acordo com o estudo. Esses dados são aumentados na África subsaariana e na Oceania, traduzindo em lugares que, né, possuem, como por exemplo na África subsaariana, existem muitos países de terceiro mundo, que são países com a economia mais baixa, e, portanto, com menor aquisição, né, com menor poder aquisitivo, dizendo assim. Pode mudar, Vicky.
Bom, a falta de saneamento básico. Uma em cada 3 pessoas não tem acesso a saneamento básico. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou que uma em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso a um banheiro apropriado. Isso representa mais de 2,4 bilhões dos 7,3 bilhões de habitantes do planeta. Ban disse ainda que 946 milhões de pessoas no mundo inteiro, aproximadamente uma em cada 8, fazem suas necessidades fisiológicas a céu aberto. Elas não têm acesso a qualquer tipo de saneamento básico. O que isso significa? Que essas pessoas, normalmente, elas não têm nada, realmente nada de saneamento básico, nem o que é feito normalmente por pessoas quando não se tem o saneamento básico dado pelo governo, né? Quando o governo não disponibiliza isso para a sociedade, eles não têm nem o próprio, né? Pode passar. A falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico, ela acarreta em uma série de problemas, como a ocorrência de doenças que geram uma alta mortalidade. Como eu já disse no início, existe uma questão, as pessoas que mais sofrem com isso são as crianças, né? As crianças, elas morrem muito, tanto em países, né, de terceiro mundo, de diarreia. E sim, isso acontece. Existem pessoas no mundo que morrem de diarreia e existem muitas doenças que estão relacionadas à falta de saneamento básico. Isso resulta em infecções recorrentes que afetam o desempenho educacional dos jovens, fazendo com que eles fiquem longos períodos afastados das escolas. Dessa forma, a falta de saneamento básico impacta diretamente na economia e desenvolvimento do país. Além de afetar também na educação do jovem, né, gente? Porque quando você precisa se ausentar da escola por causa de algum problema que você teve decorrente de algum problema que você teve, pela falta de saneamento básico, porque a água contaminada, ela tem muitos problemas, e essa água contaminada, ela causa muitos problemas. Dessa forma, quando você tem uma criança doente, ela vai estar afetando não só a vida da infância, ela vai afetar na economia, no desenvolvimento do país e na própria educação. A desigualdade social também persiste em diversos lugares no mundo e é refletida em várias áreas. O saneamento básico é um exemplo disso. A falta dessa infraestrutura, que é uma ação fundamental para a saúde pública e para o meio ambiente, assola principalmente quem vive nas áreas rurais, em pequenas cidades e nas vilas e favelas das grandes cidades. Em resumo, aqueles que já possuem outras vulnerabilidades sociais também sofrem com a falta de saneamento básico. Em resumo, as pessoas de baixa renda sofrem mais pela falta de saneamento básico, tanto por não terem como investir em um saneamento básico próprio, o governo também não disponibiliza por serem de países com menor poder aquisitivo. A desigualdade é uma questão de raça ou de área. De acordo com o IBGE, em 2015, negros representavam 3/4 da população pobre do país. Em contrapartida, somente 17% dos ricos se declaram negros. A probabilidade de negros e pardos viverem em condições precárias, ou seja, em casas sem acesso simultâneo à água, esgoto e coleta de lixo, é muito maior, quando comparado a brancos. No levantamento do IBGE, em 2015, 55,3% dos lares negros possuíam saneamento básico, contra 71,9% dos lares brancos. A segregação corrobora o que o filósofo camerunês Achille Mbembe chama de necropolítica. Nas reflexões de Mbembe, a necropolítica seria aquela que definiria quais vidas são válidas e quais não são. No ordenamento das vidas, aquelas merecedoras de validade vivem protegidas e possuem todos os benefícios para o desenvolvimento saudável. As vidas sem validade, por sua vez, não são merecedoras de investimento em saúde, moradia e etc. Por exemplo, muito pelo contrário, os investimentos são para o seu extermínio, por meio de polícias violentas e encarceramento em massa. Os dados do IBGE também indicam uma inversão étnica da população com mais de 60 anos.
Apenas 7,9% dos idosos se declaram negros. O número de pardos é de 35,3% e a quantidade de brancos é de 55,1%, sem um recorte de idade. Entretanto, a população negra é a maioria, com 54%, o que demonstra uma dificuldade de negros alcançarem longevidade no Brasil. Em outras palavras, um reflexo da falta de políticas de saneamento, saúde, escolarização para a população negra, em conjunto com o avanço da violência contra os negros. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade de lucro, que é o saneamento urbano e o rural. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas áreas urbanas. De acordo com o IBGE, cerca de 85% das pessoas vivem em cidades no Brasil, contra 15% em áreas rurais. Para avançar na universalização do saneamento básico, entretanto, é necessário dedicar maior atenção às áreas rurais. Apenas 33,4% das casas nas áreas rurais são ligadas à rede de distribuição de água. Como resultado, 67% dos domicílios utilizam fontes alternativas de água. Apenas 5,7% dos domicílios rurais possuem coleta de esgoto e 20,3% possuem fossa séptica. Nesse sentido, grande parte dos domicílios destinam diretamente o esgoto tratado para rios, podendo gerar problemas ambientais e sanitários. Da mesma forma que o saneamento básico traz benefícios ao meio ambiente, a falta dele traz problemas também. Áreas rurais e onde há menos acesso à água tratada e a coleta de esgoto, né? O problema, entretanto, está na negligência quanto aos investimentos nas zonas rurais. As áreas rurais possuem uma grande desvantagem no ponto de vista lucrativo para campanhas de água e esgoto. Enquanto os custos para a implantação de infraestruturas são altos, a quantidade de pessoas que vivem em áreas rurais é pequena e que não compensa o investimento. Nesse sentido, a população é dividida entre aqueles que podem pagar daqueles que não podem. O direito fundamental de acesso ao saneamento, nesse sentido, é violado. Porque a gente passa do pressuposto que qualquer pessoa que mora e tem uma moradia em qualquer lugar do mundo, ele tem que ter o direito ao acesso ao saneamento básico. É um direito dele. Só que nesse questionamento, nessa questão no Brasil, ela é violada porque essas pessoas que moram em zonas rurais, como eles são minorias, eles são vistos como não vale um investimento porque eles são menos. O investimento, normalmente, o investimento que já é pouco, vai para as zonas urbanas. Sem contar que o Brasil é um país que vive muito da agropecuária e eles são extremamente negligenciados nesse ponto. Pode passar, Vicky. A importância do saneamento básico começa por sua influência na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. A importância do saneamento também se dá pela vertente econômica de um país. Os fatores como o salário mínimo ou produtividade de uma região são diretamente ligados ao saneamento básico. Não podemos deixar de falar também que a importância de um saneamento básico consciente é preservar o meio ambiente. Desde a extração das águas até a forma que o esgoto é descartado, há um compromisso com as gerações futuras e com a natureza. Como eu já disse anteriormente, o saneamento básico está totalmente ligado ao meio ambiente. A partir do momento que você tem um saneamento básico no seu país, você está tratando o meio ambiente, porque você não vai ter, como, por exemplo, os desvios de esgoto para o rio, você não vai ter lixos jogados no rio, você não vai ter diversas coisas que vão diretamente para o ambiente e que não vão prejudicar ele de forma alguma. Pode passar, Vicky. Quando não há saneamento básico adequado, os impactos negativos à saúde da população ficam evidentes. Segundo o relatório divulgado por órgãos ligados à OMS, anualmente cerca de 361 mil crianças morrem antes de completar 5 anos de idade por causa de diarreia. Novamente, como eu disse, a falta de saneamento básico, ela afeta principalmente as crianças.
por, né, as crianças terem organismos mais fracos, a questão deles ainda estarem transformando o organismo, de estarem criando anticorpos, eles têm uma facilidade muito maior de vir a falecer de problemas devidos à falta de saneamento básico. A OMS afirma também que 1,7 milhões de crianças morrem todos os anos por viver em regiões insalubres. E há muitas outras doenças relacionadas à falta de saneamento, como disenteria, febre, tireoide, hepatite A e algumas outras. Para a OMS, 10% das doenças do mundo poderiam ser evitadas se houvesse oferta de água potável e saneamento básico adequado. Ou seja, higiene, saneamento e água potável são itens fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças e das comunidades como um todo. Pode passar. O impacto da falta de saneamento básico sobre a saúde no meio urbano vem se tornando cada vez mais frequente, principalmente nas comunidades mais carentes. Com o aumento desenfreado da população, essas comunidades ficaram mais suscetíveis a riscos ambientais, tais como as ruas, que muitas vezes servem para a defecação de animais, os terrenos baldios, os esgotos a céu aberto. Sendo assim, pessoas expostas a esses riscos estão mais propensas a introduzir nas suas moradias, domínios domésticos, agentes infecciosos adquiridos no domínio público. A falta de hábitos higiênicos provocado pela pobreza e as más condições em suas instalações hidrossanitárias facilita, em muitos casos, a transmissão de doenças infecciosas. Entre os cursos de especialização em análise ambiental da UFJF, 16 membros de uma mesma família não lavam as mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro. A disposição higiênica das fezes, a preparação e conservação da comida adequada de alimentos são hábitos de higiene que visam minimizar a transmissão doméstica de doenças. Assim, distinguem-se dois domínios de transmissão: o domínio público, que abrange os lugares de trabalho, de educação, de comércio e de recreação, e o domínio doméstico. Essa divisão em dois domínios é importante porque o controle da transmissão em cada ambiente exige intervenções diferentes. Por exemplo, existem muitas doenças também que podem ser causadas pela falta de saneamento básico, entre aspas, né? Por exemplo, quando você está em um domínio domiciliar, o que você precisa lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, e também a disposição higiênica das fezes, que na questão é da descarga no banheiro e essas coisas. Se você não lava as mãos, consequentemente, você está suscetível a doenças. O que significa que, às vezes, você pode até ter acesso a saneamento básico, mas você mesmo está negligenciando os hábitos de higiene que você deveria ter. Então, isso acaba sendo ligado à falta de saneamento básico, entre aspas. Pode passar. 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Bilhões de pessoas em todo o mundo continuam sofrendo com a falta de acesso à água. Saneamento e higiene. De acordo com o novo relatório do Unicef e da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, cerca de 2,2 bilhões de pessoas não têm serviço de água potável gerenciados de forma segura. 4,2 bilhões não têm serviços de esgotamento sanitário gerenciados de forma segura. E 3 bilhões não possuem instalações básicas para a higienização das mãos. O relatório destacava novos dados que mostram que em 2017, 3 bilhões de pessoas carecem de instalações básicas para a lavagem das mãos com água e sabão em casa. Revela também que quase 3/4 da população de países menos desenvolvidos não tinham instalações básicas para a lavagem das mãos. Todos os anos, 297 mil crianças menores de 5 anos morrem por diarreia associada à água, saneamento básico e higienes inadequadas. Novamente, com esses dados, a gente pode perceber que as crianças continuam sendo as mais afetadas pela falta de saneamento básico. E também que a questão da falta de saneamento básico causa, né? Porque como se não tem, você vai ao banheiro, você não tem água para lavar a mão com água e sabão. E você acaba se contaminando com alguma doença que ela vem advinda de você colocar a mão na boca
ou em qualquer outra, colocar a mão na boca e essa mão está contaminada com coisas, né, com bactérias e você vai se contaminar. Esse problema vem da falta de saneamento básico, ele está totalmente interligado com a falta de saneamento básico. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do saneamento básico na saúde pública. Você sabe qual a importância do saneamento básico na saúde pública? O assunto é discutido há décadas e mostra ligações relevantes que vamos discutir. O saneamento básico é a parte da infraestrutura de um país, trazendo consigo responsabilidades sobre vários aspectos. Em resumo, o saneamento preza por um bom ambiente para os seres humanos e regra suas relações com esse meio. O saneamento básico incorpora os serviços de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e drenagem urbana, amplamente associados à saúde pública. Essa ligação se mostrou tão evidente de modo que a iniciativa de cuidar do saneamento como medida de saúde pública partiu da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, assim como a implantação e estruturação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A FUNASA, dentre várias funções, monitora os meios onde a população se encontra e o impacto na saúde pública por meio de seus agentes. Ela se dispôs a enfrentar esse desafio principalmente em localidades carentes, utilizando-se de uma busca pela reforma sanitária nesses locais, enfrentando ainda uma precária administração de recursos financeiros na saúde pública. A evolução ao longo dos anos foi difícil e ainda enfrenta barreiras financeiras, tanto para a implantação quanto para a manutenção dos serviços, além da resistência política por ser o tipo de serviço que não costuma trazer votos. Próximo slide. Como o saneamento básico se liga à saúde pública? A primeira ligação que pode ser vista é a necessidade de água potável, onde a sua falta causa efeitos catastróficos no organismo humano. Em nosso país, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável nas condições mínimas aceitáveis. O consumo ou uso da água sem o tratamento adequado leva a quadros clínicos críticos ou até a morte, por meio de doenças como hepatite A, cólera, leptospirose e diarreias infecciosas, pois são comumente causadas por bactérias, vírus e germes presentes em águas contaminadas. Outras consequências podem ser diminuição da concentração e raciocínio e o aumento da incidência de doenças secundárias, como pressão alta, artrites, asma, colite, diabetes tipo 2 e colesterol. Entender a importância do saneamento básico na saúde pública, portanto, é atuar na diminuição de doenças de forma notória. Próximo slide. A importância do saneamento básico na saúde pública. Outra questão que demonstra a importância do saneamento básico na saúde pública é o rendimento do trabalhador. Em 2013, por exemplo, tivemos o afastamento de 14,9 milhões de trabalhadores por diarreia ou vômito. A média de dias afastados de serviço é de 3,3 dias. Se não houvesse essas interrupções por falta de saúde, os aportes de valores na economia seriam em torno de 9,5 bilhões de reais. Considerando apenas as internações por conta de doenças gastrointestinais infecciosas, foram 391 mil hospitalizações. Somente o SUS pagou 125,5 milhões nessas internações. Além disso, os brasileiros que não possuem saneamento de qualidade têm rendimento e salários 21% e 3,6% menores, respectivamente. Tais questões colocam o saneamento como essencial para o desenvolvimento pessoal e para a igualdade social. Se o país iniciar um projeto de universalização dentro de 20 anos com investimentos anuais de 22 bilhões ao ano, só o SUS recuperaria 5,9 bilhões desse valor em economia. Ao fim do período, os valores resultantes poderiam retornar mais de 1 trilhão de reais. Que é onde eu falei que o saneamento básico está totalmente ligado à economia. Se nós tivéssemos saneamento básico de qualidade, nós não teríamos
esse déficit, né? Que no caso é um rombo que você cria dentro da economia do seu país pela falta de saneamento básico. Porque quando um trabalhador ele tem que se afastar, nós perdemos o dia de trabalho dele, consequentemente, nós vamos perder dinheiro. E é por isso a importância de ter um saneamento básico, porque ele está ligado totalmente ao meio ambiente e à economia de um país. Pode passar. Tá, mas agora vamos falar, mas por que que nós não investimos no saneamento básico? Apesar da importância do saneamento básico na saúde pública, há dois fatores decisivos no Brasil para que o saneamento caminhe. O primeiro fator é o planejamento, que pode ser feito por instrumentos como o Plano Municipal de Saneamento Básico, o PMSB, que esse documento ele aborda as necessidades sanitárias do município e os meios para alcançá-las. Apesar de ser uma proposição que toda a população e entes interessados no saneamento podem e devem cooperar, o Poder Executivo é quem deve iniciar o projeto, no caso, a Prefeitura da cidade. Inclusive, existem meios de financiar essa ação com recursos do governo para o corpo técnico. O segundo fator é o investimento, que deveria, em grande parte, vir do governo, considerando que 95% das campanhas de saneamento são estaduais ou municipais. O que ocorre nesse ponto é a falta de propriedade, apesar da alegação de falta de recursos. Os últimos anos provaram que o Brasil não está em falta de recursos, mas com uma administração ineficiente em aplicá-los, Fora medidas que tentam congelar gastos em áreas sensíveis e essenciais, como é o saneamento. É necessário priorizar o que já é básico até no nome e compreender que saneamento é uma questão de saúde, preservação ambiental, economia, desenvolvimento social e, portanto, essencial para outros setores. A falta de investimento no saneamento básico é simplesmente pela ineficiência mesmo do governo na maioria dos casos. Como pode ser visto, o PMSB ele pode ser iniciado pelo governo e por campanhas estaduais e municipais. Agora a gente chegou à finalização desse módulo, nós agradecemos muito que você tenha assistido até aqui, tá? Nosso próximo módulo, ele vai vir no dia seguinte, amanhã, que no caso vai ser amanhã, às 4 da tarde também. Não perca, tá, gente? Por favor, esse assunto é um assunto muito relevante que a gente gostaria muito que você assistisse. Por favor, nos siga nessa jornada. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até amanhã.